E aí, pessoal, a escolha de Renato. Que time Renato irá utilizar em Caxias? Tem jogo quinta e tem jogo domingo. Qual será a escolha de Renato? Vamos falar também de uma lesão que preocupa inclusive a formação do grupo de jogadores do Grêmio. Isso mesmo, uma outra lesão que preocupa. E também vamos falar de um silêncio que nós temos que comentar, porque vai um pouco contra o discurso da própria direção. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas agora o recado é de Daniel Mors. Ele está liberando uma especialização para executivos de minérios, para você conhecer como investir em minérios, como vender minérios, como conhecer pedras e vender pedras preciosas, como participar de mineradoras, libera grupos de WhatsApp, um super curso de executivo de minérios. E já na inscrição você pode ganhar bônus, ouro, diamantes. As inscrições terminam no sábado. Isso mesmo, sábado à meia-noite. Não deixe de participar. Você vai conhecer uma maneira de proteger o seu capital contra a inflação. Seja um executivo de minérios com Daniel Mors. Gente, vamos falar aqui. Eu tenho alguns pontos aqui, eu até vou separar para a gente conversar também sobre o treino de ontem, que pode estar conversando aí ou definindo a escalação do Grêmio para o jogo de quinta-feira. Eu vou começar apenas com o silêncio do Luiz Wagner aqui. Eu separei 3 assuntos, começo com os 2 mais rapidinhos e depois vou para o time reserva ou titular na quinta-feira. Primeiro, o silêncio. Ontem e todas as segundas-feiras, eu e Luiz Henrique Benfica fazemos uma série de entrevistas. E ontem a ideia da entrevista seria ou com um representante da Umbro, mas alguém relevante da Umbro que pudesse dizer alguma coisa, e também o Luiz Wagner Vivian, o executivo de futebol do Grêmio. O representante da Umbro, o diretor da Umbro lá em São Paulo, nem nos ouviu, nem respondeu. Já o Luiz Wagner Vivian disse para a gente falar com a assessoria de imprensa, a gente falou com a assessoria de imprensa e recebemos uma resposta. E a resposta surpreende, porque a resposta é, ele vai trabalhar internamente, neste primeiro momento ele falou com a TV Grêmio e não vai falar com os veículos, não dará entrevistas ou lives, e até segunda ordem isso não vai acontecer. E isso é uma determinação da gestão, ou seja, os dirigentes políticos definiram que o dirigente remunerado, o profissional, não irá se manifestar à imprensa, até segunda ordem. E isso estranha, porque o próprio Grêmio definiu que iria profissionalizar mesmo. E nós queremos saber, nós torcedores, qual é a opinião dele, o que ele pensa sobre tais assuntos, quem é que ele pensa para isso, para aquilo. Porque ele é o executivo e ele é a parte de profissionalização. Mas seguiremos, e está indo muito bem, é preciso dizer, em cima da parte política nas manifestações para a imprensa. Paulo Calef tem falado para todo mundo, só alguns que ele não fala, mas ele fala para praticamente todos. Antônio Brum também e Alberto Guerra também fala para praticamente todos os veículos. Então, a parte política do Grêmio será definida através, as manifestações serão definidas através da parte política. Dito isso, vamos para a lesão que preocupa a análise do Grêmio nesse momento, tá? A lesão do Bruno Vini. O Bruno Vini teve lesão grau 2, e pela experiência, o Grêmio não indicou um tempo, pela experiência, aí nós estamos falando de 45 dias para começo de conversa. Então o Grêmio não tem Pedro Jeromel, o Grêmio não tem Bruno Vini, o Natan tá começando a treinar, participou do treino muito pouco, porque ele está recuperando uma lesão no tornozelo. Vocês vão ver as escalações, eu vou citar daqui a pouco. E aí o Grêmio tem Bruno Alves, tem Kahneman, tem Gustavo Martins para encarar o gauchão. Vai ter que, de repente, botar o Vijaçante, vai ter que botar o Thiago Santos,
vai ter que dar uma improvisada. Se o Grêmio, por exemplo, quiser poupar no próximo jogo todos os titulares, vai faltar zagueiro. Então, essa é uma avaliação que talvez a gente precise posicionar, colocar e entender. E aí chegamos então no time. O time alternativo ou o time titular. Ou como conciliar a tabela. Vamos pegar, para a gente começar a conversa, o Grêmio fez um treino ontem, tá? E o treino ontem indica dificuldades de montagem de um time totalmente alternativo. Sobretudo para jogos um pouco mais robustos, que é o caso do Juventude. Time de Série B, com o Celso Roth, incomodado com a tabela, com os erros de arbitragem do último jogo lá em Erechim. Vem com faca no meio dos dentes. Então, o que podemos imaginar do Grêmio? O Renato quer pontuar, quer seguir na frente do Inter para decidir em casa. Então, o que a gente pode pontuar aqui? O Grêmio deve, de tanque cheio em casa. O Grêmio tem 3 viagens. O Grêmio tem essa de Caxias, que não é tão complicada, e depois tem Ijuí e Erechim, aí mais complicadas. Como que o Grêmio deve conciliar? Não imaginem que o Renato vai poupar o Soares em Porto Alegre. Como o Grêmio joga domingo de tarde, não imaginem isso. Tá? Vai botar contra o Juventude, que é mais difícil, e contra o... Não, porque o engajamento em Porto Alegre, ele clama pelo Soares. E o Grêmio não vai cometer essa... até falta de entendimento do que está acontecendo em matéria de efeito da relação do engajamento com a torcida. Então, eu não acredito em nenhum tipo de ideia de poupar em casa, um domingo. Então, contra o Caxias, quando tu vê a escalação do time reserva, tu diz, ai, ai, ai. O Grêmio, por exemplo, como eu disse, não tem zagueiro para ir. O Grêmio ontem treinou com o Thiago Santos improvisado na zaga. Então o Grêmio teve ontem, no treino, time reserva, o Gabriel Grando, Tassiano, Bruno Alves, Thiago Santos e Reinaldo. Por que Bruno Alves? Bruno Alves porque o Gustavo Martins e o Kahneman tinham jogado. E Reinaldo, aí tem Vijaçante, Lucas Silva, Galdino, Gustavinho, Gabriel, o Gabriel Silva e o Diego Souza. Esse time não vai a Caxias. Não vai a Caxias com esse time. Se for a Caxias com esse time, perde. Então, até porque empatou ontem com um time que tinha 5 jogadores do Sub-17. Então, o Renato, eu acredito que o Renato vá conciliar um pouco essa ideia de Caxias. Vai ir com o time poupando alguns jogadores, vai ir com uma possibilidade de enfrentamento bom com o Caxias. Por exemplo, acho que o Tassiano vai, acho que o Reinaldo vai, acho que os zagueiros vão o que tem, Kahneman e Bruno Alves. Talvez o Kahneman se preserve, mas não acredito também. Aí, o meio-campo, quem está começando aí, o Carbajo, o próprio Cristaldo vão, o Bitelo pode ir. E aí talvez o Soares seja preservado, por uma questão, ele está em jogos seguidos. E aqui, claro, contra a Avenida, mais uma vez, uma possibilidade gigante de tu ter lá 30 mil, 35 mil para ver o Grêmio jogar. Acho que vai caminhar por aí. Nós temos ainda alguns dias, né? O Grêmio tem hoje, tem amanhã, e aí viaja amanhã para Caxias, para um jogo importante. O Grêmio abriu 6 pontos para o Inter, o que é muito importante nesse momento. E quando tu abre, tu sabe que tu não pode dar uma rateada, perde um jogo, empata outro, acabou a distância. Então, me parece que o Grêmio vai diferente. Quando eu vi esse time do treino, eu achei que o Grêmio ia totalmente alternativo para lá. Quando eu vi o time do treino, eu fiquei em dúvida. Então, para mim, vai um time reserva, mas todo enxertado com bons nomes. E aí a gente descansa alguns jogadores que, de fato, precisam descansar. Essa questão do zagueiro aí criou uma insatisfação, porque ficamos sem zagueiros. Mas não vai sair muito disso. Vamos esperar o treino de hoje. Hoje, no final do dia, eu devo estar falando sobre isso, para a gente
ter a ideia se vai agora e descansa em Ijuí e Erechim, que aí eu não acredito que vá, ou se nem vai no jogo contra o Caxias. Essa, para mim, é a pergunta da semana. Lembrando que em Caxias, já estou com todo o equipamento montado aqui. Nós vamos fazer uma baita jornada, mais uma vez, no canal do Baldasso. César Cidade Dias, falando de Grêmio, aqui no YouTube.